Olá, meu amigo, tudo bem? Então, nós já falamos sobre eficiência energética em Portugal um pouco, sobre a eficiência energética na Espanha e sobre seus prelúdios em relação a como funciona isso, né, em relação a ganhos térmicos, em relação a ganhos solares e sobre a metodologia BIM utilizada para isso. Tá? Hoje vamos nos empregar na construção em relação a steel frame. Por que foi utilizado essa construção? Pelos ganhos em relação a ser uma metodologia enxuta, tá? Que tem pouco gasto de água e também na sua questão de ser eficiente nas questões construtivas, além dos ganhos térmicos pelas camadas envolvidas. A sua estrutura não envolve concreto armado, tá? E são feitas em camadas. Eu agora sim já quero deixar bem claro que uma vez chegaram para mim e falaram: ah, mas quando eu bato na parede eu escuto toque-toque, tá? A questão não é um problema da construção. O problema é que para que bater nas paredes, né? E não se escuta toque-toque. Nós temos um ganho aí acústico muito grande. Tá? A construção com laje steel frame tem uma estrutura de alvenaria estrutural, tá? Onde nós temos inline a cada pavimento, cada estrutura seguindo um ganho de cargas térmicas pela própria estrutura, pela alma do perfil utilizado. Tá? Aqui nós vemos quando eu fui lá na Passive House em Portugal, uma foto que eu tirei, e uma tecnologia usada pela Placo, tá? Térmica. São as camadas utilizadas para esse ganho de eficiência energética. Lembrando que isso é tanto quanto para a época fria quanto para a época quente, tanto quanto para o verão quanto para o inverno, tá? A tecnologia em laje steel frame, nós temos assim um processo logístico que diminui o gasto com dióxido de carbono por causa do seu processo de construção, onde nós temos o planejamento, a concepção, o detalhamento, a análise e a produção sendo feita por máquinas de perfiláticos que constroem todo esse processo. E são levados para o canteiro de obra, tanto perfil, aí nós teríamos duas formas de construir, que é in loco, tá? Que é in situ, no qual nós construímos o perfis paulatinamente, um a um, ou já levando os perfis montados, tá, para o canteiro de obras. Uma das características importantes são as pontes térmicas. Tá? A ponte térmica é um problema no laje steel frame quando não tem muito isolamento. Por quê? Porque o perfil laminado, a transmitância é muito grande, a troca térmica do aço é muito maior do que um concreto armado, né? Mas, em contrapartida, quando usamos um isolamento térmico adequado, essa troca térmica pode ser negligenciada, ela pode ser não levada em consideração. E foi isso que usamos nesse projeto, tá? Porque tem muita material com baixa condutividade térmica. Então a troca térmica é muito pequena. O professor Paulo Santos, fez um estudo, tá, sobre esse material, levando essas camadas que estão sendo descritas na apresentação em consideração e constatou que a troca térmica é muito pequena. Tá? Nós conseguimos ver que o calor não passa
né? Nós temos uma grande área ali que não se leva em consideração a troca térmica, porque nós temos perfis ali com muito preenchimento de lã mineral, tá? Podendo ser utilizado outros preenchimentos, EPS, e outros materiais para servirem de isolante. Então a troca térmica é muito pequena, tá? Uma coisa que eu quero levar em consideração aqui também é a questão da inércia térmica, tá? A inércia térmica é quando o material ele contém, todo material tem calor ou ele troca calor, né? Então, assim, a inércia térmica é a quantidade de calor que esse material vai ter, não a inércia térmica especificamente, mas os ganhos térmicos através da inércia térmica é a quantidade de calor que esse material vai conter, ou de frio, tá? Então, um ambiente que está muito bem climatizado, ele não tem essa troca térmica tão acentuada. Esse é um dos grandes ganhos do Light Steel Frame. Aqui está o modelo utilizado, tá? Com os seus detalhes construtivos e com os seus elementos construtivos. Veja que no lado direito a gente não desenha o Light Steel Frame, porque esse desenho é a questão da estrutura, tá? É cálculo estrutural. E também leve em consideração que, dependendo da edificação, nós teríamos perfis com 60, com 80, com 20, tá? Centímetros de distância, e essas características térmicas iriam mudar, tá? Mas, independente disso, a quantidade de material que a gente está usando como isolante térmico, no caso a lã de rocha, ele irá minimizar a troca térmica. Fizemos um estudo para isso, né, pelo Cyberderm Bridge, e para tentar analisar essas trocas térmicas, tá? Para perceber exatamente isso. Então, novamente, percebemos que nós temos ali, levando em consideração que o ambiente interno está a 20 graus e o ambiente externo está a 0 graus, a troca térmica é muito pequena. Ela tende a zero, não há troca térmica. Porventura, também não há ganhos térmicos, né? Então nós estamos levando em consideração um ambiente que não tenha janelas abertas, porque a troca térmica pela questão da ventilação é muito grande. Nesse gráfico se percebe nitidamente que o ganho térmico ele se tem nas primeiras camadas a troca térmica e chega a quase assim é muito insignificante o ganho térmico por causa da quantidade de lã de rocha que está sendo usado como isolante, tá? E aí nós partiríamos para outro momento do Light Steel Frame. É importante relembrar aqui, tá, que as camadas do Light Steel Frame não chegam a grandes altitudes, e isso porque nós precisamos de um gasto muito grande com aço em baixas altitudes para assegurar a carga que vem acima. Então, isso acaba não valendo a pena. A questão é como economizar com o dióxido de carbono, como não gerar dióxido de carbono. Então, para isso, nós também temos que levar em consideração a questão da quantidade de material utilizada, tá? Fico aqui com essa parte da apresentação. Um grande abraço. Fique com Deus.